começando mais um Momento Espírita. O programa de hoje é sobre o poder da oração. Nós vamos conversar com o pedagogo e pesquisador Arnaldo Ribeiro, que pesquisou sobre o tema por 20 anos. Arnaldo, seja muito bem-vindo ao Momento Espírita. Obrigado e pela oportunidade que nós estamos tendo de falar sobre um tema que eu vivo intensamente, que é a prece, a oração. Bom, como eu disse no início, você pesquisou o tema durante 20 anos. O que lhe chamou a atenção nessa questão da oração? Por que essa curiosidade com o poder da oração? Ana, quando eu tinha 12 anos, eu sou de origem católica, né? E eu fui convidado por minha mãe para estudar num seminário católico. E lá eu conversava com um padre que não existia, que era uma entidade espiritual. Isso me deixava muito angustiado, porque depois que eu saí do seminário e em me tornando espírita, eu continuei vendo campos energéticos, espíritos, situações, e eu queria saber até que ponto aquilo não fazia parte da minha imaginação e até que ponto eu poderia trabalhar essa energia de forma concreta e construtiva no meu campo de atuação, que é a educação. Então você via as energias que envolviam as pessoas, as entidades, os campos vibratórios, os perispíritos? Isso. No primeiro momento eu pensava que todas as pessoas que apareciam eram pessoas vivas tal como nós. Isso quando eu tinha ainda 12 anos. No segundo momento essas imagens começaram a ficar mais diáfanas, aí eu só via campos energéticos que mais tarde no movimento espírita eu aprendi que era o perispírito, a manifestação da alma, né? Mas eu sempre questionei como utilizar essa disponibilidade que me foi ofertada pela espiritualidade para utilizá-la no campo da educação. Aí foi a partir desse momento que eu comecei a perceber a importância de fazer um estudo mais aprofundado. Tive contato com alguns estudiosos no campo da física e, dentre essas oportunidades que me foram ofertadas, eu conheci um físico que me cedeu uma máquina Kirlian. E eu passei, então, a tirar várias fotos Kirlian de situações as mais variadas. Você podia explicar para o telespectador o que é a máquina Kirlian, né? Posso, sim. É uma máquina criada por um físico russo, né, a partir de... A semelhança do trabalho dele é com o efeito raio-x, né? É uma técnica chamada efeito corona, em que um determinado corpo, animado ou inanimado, é submetido a uma radiação de 12.000 volts com 5 amperes. E essa máquina consegue captar as energias que circundam aquele corpo que está sendo fotografado. No primeiro momento as fotos eram preto e branco, mas elas foram aperfeiçoadas, inclusive aqui no Brasil, pelo Hernani Guimarães, que é um físico conhecidíssimo, que trabalhou muito nessa área, e nós começamos a observar que essa máquina poderia fotografar o que nós chamávamos naquela época de campo aurífico, ou seja, uma manifestação que era registrada através de uma foto, uma imagem era fotografada do campo. Por exemplo, se aqui nós tínhamos um dedo que era submetido à exposição dessa máquina, aparecia em volta do dedo um campo luminoso que variava de acordo com o estado emocional da pessoa. Se a pessoa estava equilibrada, estava tranquila, geralmente esse campo tinha uma cor suave, azulada, esverdeada. Se a pessoa estava angustiada, geralmente era um vermelho ou um roxo muito escuro. E as pessoas que eram dependentes de drogas, geralmente o campo era muito pequeno. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar, principalmente com adolescentes dependentes de drogas. Bom, nesses 20 anos de pesquisa sobre o poder da oração, qual foi o caso assim, mais emblemático assim, dentro desse aspecto científico que você passou a observar? Eu vou citar apenas um caso, hein? Dentre todos, esse me chamou bastante atenção. Nós tínhamos uma jovem, aqui mesmo em Brasília, que ela era dependente de drogas e me foi trazida nessa época na comunhão para fazer um tratamento espiritual. Eu comecei o argumento com ela dizendo que eu podia mostrar
como estava o campo energético dela. Nas primeiras fotos, aparecia um campo energético claro, diáfano, como se ela não existisse mais energia. Ela estava realmente, fisicamente, também debilitada. E nós fizemos um acordo de 30 dias. Durante 30 dias, você vai fazer um tratamento espiritual. Paralelamente, você vai fazer uma quantidade de preces diárias. E durante esses 30 dias, nós vamos tirando fotos do seu comportamento de mudança. Se ocorrer alguma mudança, você para de usar drogas. Se não ocorrer, você continua. E após 30 dias, à medida que nós íamos tirando as fotos e ela ia seguindo rigorosamente o tratamento espiritual, que consistia basicamente numa transformação pessoal dela, através de uma atitude de prece, de orações constantes, né? E, evidentemente, com alimentação, acompanhamento lá na comunhão, que isso ocorreu, a aura dela foi crescendo e foi ficando luminosa. Após 30 dias, ela já estava completamente recuperada e 3 meses depois, véspera de Natal, ela me telefonou dizendo: eu quero te dar um presente. Sabe qual foi o presente? Uma caixinha do tamanho de uma caixa de fósforo. Quando eu abri, tinha um cigarro de maconha. Foi o último cigarro que ela tinha fumado, 3 meses, né, depois do tratamento, e ela guardou aquele cigarro como um presente. Eu nunca esqueci, um belíssimo presente de Natal e o efeito simplesmente de uma mudança a partir de uma atitude de introspecção ou uma atitude de prece dela, de mudança que, basicamente, a terapia consistiu simplesmente em que ela se encontrasse, que ela buscasse ela mesma por meio da oração. E você podia agora explicar para os nossos telespectadores como é que funciona no plano físico, né, dentro das suas observações, o momento da prece? O que acontece fisicamente conosco no momento da prece? O Dr. Purarik, que é um estudioso também de campos energéticos, ele esteve visitando o Chico Xavier no tempo que o Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, e ele tem um equipamento que mede o campo energético das pessoas. Ele tem um livro chamado Cogumelo Amarelo. Nesse livro ele relata que quando a pessoa está em estado de meditação, o campo energético da pessoa pode crescer até meio metro. Ou seja, se o seu campo tem 30 centímetros, ele pode se expandir até meio metro. E ele mede as pessoas media através desse aparelho chamado Aura Mirror, né? E ele, em determinado momento, ele pediu ao Chico Xavier que fizesse uma oração. O campo de Chico Xavier abriu 80 metros. Ele ficou impressionado. Mas a gente, se rezar, não vai abrir 80 metros, não. Não precisa, isso tudo. Mas, geralmente, quando nós fazemos uma simples prece, o nosso campo, como se fosse uma bola que se expande quando você infla, ele começa a crescer. Assim também, como se você estiver irritada, você faz uma prece negativa, que a gente chama de invocação. E o seu campo cresce, mas cresce com uma energia negativa. Só que a prece, a oração, que é o lado positivo da energia, ele nos protege também. Ele funciona como um mecanismo de imunização contra, por exemplo, efeitos negativos de um ambiente. Um escudo de proteção. Nós podíamos dizer isso. Ela também é um alimento. Bom, e no caso de quando a gente emite, né, faz uma prece, uma oração na direção de alguém, sim, qual é o efeito físico? O que você contaria para nós? Nós temos alguns casos interessantes, né? Quando você emite uma prece, nem sempre, naquele momento em que você emite a prece, a pessoa percebe que recebeu, porque a prece é uma emissão de onda que vai até a pessoa. Se o rádio dela, a sintonia dela não está sintonizado com você, não significa que aquela emissão de onda foi até a pessoa. Mas o campo energético dela percebe aquela energia que está lá, porque a emissão sempre vai para a pessoa ou para uma rosa, para um animal, ele sempre vai receber aquilo. Agora, se a pessoa é refratária àquela energia, se ela não crê, por exemplo? Se ela não crê, não significa que ela não receba. É importante que ela esteja... O que impede a pessoa de receber? receber? Impede se ela estiver refratária. Significa que se ela estiver
num estado vibratório tal vamos supor, num estado emocional desequilibrado? Um estado depressivo, por exemplo, ela não vai perceber, tá? É a mesma coisa que você entrou num ambiente em que tem muita lama e essa lama está misturada com óleo. Se você aplicar somente água, você vai tirar a lama, mas não vai tirar o óleo. É necessário que você coloque na água um detergente. Então, a prece, ela vai levar um tempo maior para fazer o seu efeito, mas vai fazer. Nós temos casos, inclusive, de pessoas que tinham colegas, vamos citar um caso bem concreto. Um colega de trabalho, cujo chefe era uma pessoa detestável. E o que ele fez? Ele veio se queixar de mim, que ia mudar de sessão e tudo mais. Eu disse, faz o seguinte, todos os dias quando você chegar no seu trabalho, você faz uma prece pelo teu chefe. E durante 30 dias, rigorosamente, ele fez isso. Depois de não exatamente 30 dias, ele veio me procurar e disse, olha, quero morrer teu amigo. Por quê? Meu chefe veio aqui, me deu um abraço, me cumprimentou, sem eu dizer nada. Eu digo, o efeito da prece. Então, a prece, ela leva tempo para fazer efeito, dependendo do campo de receptividade da pessoa. Mas sempre vai haver um efeito à pessoa que recebe. Bom, nós estamos falando aqui dos efeitos da prece. E como é que se faz uma prece para ter esses efeitos eficazes? E eu quero que você responda para a gente após o intervalo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre o poder da oração. E quem responde para nós é o pesquisador do tema, Arnaldo Ribeiro. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. O tema de hoje é o poder da oração e nós estamos entrevistando o pesquisador Arnaldo Ribeiro. Arnaldo, no outro bloco eu te perguntei como é que a gente faz qual é a prece, qual é a metodologia de prece eficaz, né, para atingir aqueles objetivos ou aquelas metas, aqueles alvos todos que você descreveu no primeiro bloco. Eu vou contar uma historinha que reflete bem, mas basicamente você tem que falar a linguagem do coração. Você tem que falar a linguagem do coração. Torna a repetir, isso é importante. Conta-se que no Recôncavo Baiano tinha um preto velho que depois de 70 anos, naquela transição, né, do período em que os negros estavam fugindo para os quilombos, ele também foi convidado a fugir, só que ele tinha 70 anos. Quando ele saiu da fazenda com os outros fujões, ele se deu conta que não tinha saúde física para acompanhar. E o que ele fez? O que é que eu vou fazer agora? Pai João não tem mais condição de correr. Ele lembrou-se que na sede da fazenda, próximo da sede da fazenda, tinha uma capelinha. Que quando se realizava uma missa, celebrava-se uma missa, os escravos não eram permitidos ter acesso à missa, porque as missas eram celebradas em latim. E eles ficavam fora só ouvindo. Ele aproxima-se da capelinha, sabendo que ia ser perseguido pelos cães e mais o feitor, e abriu a porta da capela e se agora Pai João não sabe rezar, mas ele olha para a imagem simbólica ali de Cristo, olha e diz, Jesus, Pai João está aqui. E repetiu somente isso, Pai João está aqui. Quando os cachorros chegaram na porta da capela, não entraram. O feitor chegou, desconfiou, porque os cachorros estavam ali, que existia algum negro, entre aspas, fujão, e quando olha, estava o Pai João olhando para a imagem do Cristo, um halo de luz visível, e ele estava 10 centímetros levitando do chão. Não foram as palavras, foi o sentimento que ele imprimiu a essas palavras. Ele dizia simplesmente, Jesus, Pai João está aqui. Às vezes a gente imagina que uma prece bonita, bem feita, bem elaborada,
ou repetida muitas vezes é que vai funcionar. Não, é o sentimento, um momento, uma única palavra. Se essa palavra estiver saindo do coração, ela tem o efeito desejado. A quantidade, o tempo, depende do que a gente quer. Se a gente está num grupo de orações e pretende alcançar um enfermo, nós temos que ter um grupo para criar uma massa crítica desejável. Mas se nós queremos que esse efeito seja contínuo, é o que eu faço lá no Lar dos Velhinhos Francisco de Assis, nós temos 70 idosos. Então, deixa eu só te perguntar uma coisa, antes de você citar o exemplo da prece, né, coletiva. O lugar faz diferença? Porque, assim, você está comentando sobre falar do coração, né? Falar a partir do coração. E me passou aqui pela cabeça, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas. Eu tenho que ir para algum lugar para rezar? Eu tenho que estar ajoelhado? Como é que é a minha atitude? Porque você falou das palavras, né? Essa já faz parte do ritual. Mas e o gestual, e a posição, e o local? Veja bem, Ana, todos esses ritos que foram criados em torno da prece são secundários, né? O Leon Denis, ele tem uma frase que é muito própria. Ele diz que nós temos que ter como templo o universo, como imagem a Deus e como altar à consciência. Significa que o mais importante é que você realmente fale com sua intimidade. É claro de que se nós estivermos num ambiente calmo, tranquilo, é mais fácil a gente se concentrar para direcionar o nosso pensamento para alguma pessoa, um grupo de pessoas. E é claro também que quando nós formamos uma egrégora, palavra do grego que quer dizer a harmonia, se nós temos um grupo de pessoas harmônicos que se dedicam a uma atitude de prece, cria uma resultante favorável direcionada para um grupo de pessoas ou uma pessoa. Que era o exemplo que você estava dando. O exemplo que eu estava dando dos idosos. Nós trabalhamos com idosos lá, todos eles são idosos muito carentes e de um modo geral, são aqueles que são apanhados na rua, encontrados no lixão, que têm uma situação de carência afetiva e de autoestima muito baixa. E eles chegam lá muito revoltados. Às vezes a família... Tem um caso aqui em Brasília de um casal, inclusive, que foi abandonado lá e a família tem uma situação financeira invejável. Imagina como esse casal de idosos chegou lá. Então, nós começamos a trabalhar principalmente o estado espiritual deles e não o estado emotivo, que é diferente. Nós começamos, primeiramente, limpando a aura dele por meio de orações. Nós temos um grupo lá, todas as terças-feiras, que faz esse trabalho. E aos sábados tem uma reunião pública, uma reunião de estudo do Evangelho, em que eles começam a participar aos poucos. Ao longo de 2, 3 meses, alguns de cadeiras de roda até abandonam a cadeira de roda, porque a cadeira de roda é um fato sintomático de abandono, de estado depressivo, etc. e tal. Eles passam a compreender que a vida continua, porque essa é a nossa proposta, de orientá-los, preparando para uma outra vida. Via de regra, quando eles desencarnam, 2 ou 3 anos depois, eles dão comunicação agradecendo ao período que eles tiveram conosco lá. Ou seja, a prece tem também esse efeito de preparação para uma nova situação de vida espiritual. Bom, geralmente quando a gente faz prece, né, isso não é via de regra, a gente está em desespero, geralmente, a gente está pedindo, né? E se a gente não consegue o que pede, como se explica isso? Como é que é isso? Como é essa questão do pedir dentro da prece? Ana, uma criança pequenininha, quando ela tem 2, 3 anos, naquela fase de curiosidade, quando ela tem um primeiro contato com a chama de uma vela, ela corre para a vela e pede à mamãe uma vela. A mamãe não dá, porque ela sabe se ela tocar na vela vai se queimar. Quando nós estamos angustiados, nós estamos pedindo alguma coisa. É claro de que a mamãe vai satisfazer a curiosidade da luz da vela, mas na proporção adequada a não prejudicar o dedinho da criança. Deus sempre nos ouve, mas Ele atende de acordo com as reais necessidades de evolução espiritual de cada um. Às vezes a prece demora para que se observe o efeito dela,
mas sempre haverá um efeito. Agora, ficar angustiado não resolve. É necessário que a gente pare um pouquinho para pensar. O que é mais importante? Se você está angustiado, a sua prece, você vai reduzir o seu campo energético. Por exemplo, perda de um ente querido. Nós ficamos angustiados porque não sabemos onde é que foi o meu pai, minha mãe, meu parente. Se ao invés de a gente ficar nessa angústia, nós mandarmos uma emissão de paz, lembrarmos dos bons momentos dele, isso vai fazer um bem muito grande a ele. Assim também quando nós estamos aflitos, uma situação, vamos supor, de uma enfermidade, de um conflito, um acidente, nós devemos parar para pensar de que quanto mais calmos e tranquilos nós estivermos interiormente, mais o efeito da prece se fará presente. Me diga uma coisa, a gente poderia partir do pressuposto de que o Criador sabe quais são as nossas necessidades. Para que a gente faria uma oração? Da mesma maneira que nós poderíamos dizer, se o Criador sabe de todas as coisas, por que nós nascemos? Excelente pergunta. Não é? Por que existe uma criança que nasce em Biafra, que vai morrer com 5 anos, e nasce uma criança num berço de ouro nos Estados Unidos, que vai ter uma expectativa de vida de 80 anos? Claro de que tudo está dentro de um contexto maior. Quando nós fazemos uma prece, essa prece é sempre ouvida, ela é sempre atendida, mas existem leis imutáveis no universo. Deus sempre ouve e nos atende sem derrogar essas leis. Significa que se nós pedimos um poço ou um pote de ouro, um poço de águas cristalinas, será que a água cristalina vai resolver o problema maior de nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual? Sempre ela é atendida. Eu não sei se dá tempo de eu te contar uma historinha de minha viagem para a Europa. Se for rápida. Eu estava me economizando durante 5 anos, economizei quase $10.000 para fazer uma viagem com minha esposa para a Europa. Em dado momento de nossa vida, nasceu uma netinha com um problema de deficiência visual, incendiou minha caminhonete, enfim, gastei o dinheiro todo. Aí eu parei para pensar, será que eu estava agindo corretamente? Eu estava juntando dinheiro. O direcionamento da emissão mental que eu estava querendo estava equivocado. Então eu passei a pensar em ir para a Europa e dirigir o meu pensamento para isso. Apareceu uma oportunidade em que eu não tive que gastar absolutamente nada. Foi um convite para fazer um trabalho de pesquisa na Europa. Ou seja, ele ouviu a minha prece. O meu desejo era aquele, só que eu estava direcionando de forma equivocada. Então nós temos que parar para refletir. Ele nos ouve, mas ouve na medida do que é necessário. Bom, o nosso tempo já vai se encerrando. Eu vou fazer a última pergunta. A oração é só para pedir? Não, nós podemos, agora mesmo de manhã, quando eu acordei, que eu vi aquela alvorada lindíssima lá em casa, a minha primeira sensação é que Deus estava presente naquele sol que nascia belíssimo. Eu agradeci a Deus, né? Então pode-se orar para agradecer, pode-se orar para invocar a presença divina, pode-se orar também para, como já foi dito, para pedir, mas também para celebrar um estado de êxtase espiritual. Conta-se que Francisco de Assis, lá no Monte Alverne, no final da vida dele, ele passou 30 dias fazendo meditação sozinho lá no Monte Alverne. E os padres franciscanos ficaram preocupados. O que está acontecendo com Francisco? Não comeu, não bebeu, não pediu água. Quando eles abriram a porta da gruta, ele estava levitando meio metro, deitado em cima da cama dele. Tal o estado de êxtase. Nós também podemos entrar em êxtase por meio da prece. E você me falou no início do programa sobre a prece como alimento. Como é que ela funciona fisicamente? Nós precisamos mudar o estado, o campo magnético da Terra. Todas as vezes que você ouve uma notícia que causa medo de assalto, etc., de guerras, nós ficamos indignados. E essa indignação é energia. Ora, se nós alimentarmos o hábito diário de fazermos prece quando acordamos, quando vamos ao trabalho, quando retornamos do trabalho, quando vamos nos alimentar, o alimento traz energia de quem produziu.
E quem produziu nem sempre está tranquilo. Então é importante que a gente prepare esse alimento para que ele entre em nosso organismo de forma harmonizada. Então, todos esses estados de oração que nós fizemos, nós estamos limpando primeiro a nossa casa, o nosso corpo, a nossa casa, o quarteirão, e por indução de um campo, nós começamos a influenciar também as pessoas que estão em torno de nós, porque a prece também tem esse efeito progressivo e repetitivo. Se você estimula as pessoas e elas começam a ver os resultados da prece, nós precisamos mudar o campo da Terra emitindo vibrações de paz, porque a Terra precisa de mudar esse momento que nós estamos vivendo. E nesse campo, né? Porque tem muita gente que diz assim, para que eu vou rezar lá para as pessoas que morreram no tsunami? Por quê? Assim, se elas estão tão distantes, se eu não tenho nenhuma conexão afetiva com elas, né? Usando a sua resposta, né, a respeito do coração, como é que isso chega lá e acontece alguma coisa? Primeiro, nós não sabemos se realmente temos ou não, porque nós estamos hoje aqui. Por exemplo, quando eu cheguei a primeira vez em Roma e me disseram, você sabe para onde vai dar essa rua? Eu digo, vai dar para a Via Ápia. Eu nunca tinha estado em Roma, mas tinha absoluta certeza que naquele momento eu estava entrando na Via Ápia. Quem sabe se aqueles que estavam lá no tsunami, por alguma razão qualquer, das chamadas famílias espirituais, não estão ligadas a nós. E nós temos que considerar também que eles são nossos irmãos da família terrena. Se hoje eles estão passando por uma dificuldade material, que é a transição para o mundo espiritual, e nós podemos ajudá-lo na adaptação à nova dimensão, nós estamos contribuindo para a harmonia da Terra e para o crescimento dessa onda de paz tão necessária ao estabelecimento do terceiro milênio. Então, a prece é capaz de mudar vibratoriamente o planeta? Com certeza. Emmanuel disse que as boas ou más influências de sua vida partem sempre do seu próprio pensamento. E aqueles que aos outros só desejam o bem, encontrará igualmente o bem para si. A pomba, aquela que joga gota d'água no incêndio, está fazendo o seu papel. E o nosso? Obrigada, Arnaldo, pela sua participação no Momento Espírita. E nós contamos com a sua audiência em nossa próxima entrevista. Obrigada.